Olá, ótimo momento. Gratidão a todos que vão se colocando nesse momento com esse vídeo, com essas informações. Lembrando, eu sempre digo isso, filtrar as minhas informações, seja de quem for, porque nós temos que nos colocar com uma visão mais ampla. E se colocar com uma visão mais ampla é realmente se posicionar a filtrar aquilo que se apresenta para nós. Então, filtrando as informações e modelar da sua forma. E essa forma você vai se posicionando com observação. É algo que parece muito bonito estar falando isso aqui agora, mas é um treinamento. Você tem que se colocar a observar os detalhes e observando os detalhes você vai filtrando, compreendendo com o padrão da situação que você vem vivendo e assim você vai entendendo que o modelo, verdade, o seu mundo é diferente da posição, da visão de mundo do outro. Então assim, eu sempre gosto de estar ressaltando a filtrar as informações e quando eu falo isso, eu não estou dizendo para você filtrar as minhas informações. Eu estou dizendo para você filtrar as minhas informações, mas de qualquer outra pessoa que se posiciona ao seu redor, qualquer pessoa que está realmente na sua realidade humana, seja de uma forma virtual ou presencial. Filtrar as informações, se colocar no seu momento e realmente perceber que tudo está sendo ligado e que as coisas estão sendo conectadas e você pode se posicionar da sua forma. É claro que é muito bonito falar, mas aí fica como uma sugestão para você entender mais sobre cada ponto que vai se posicionando na sua vida. Vamos falar hoje sobre energia drenada, né? O que seria isso? Ou a energia perdida, como algumas pessoas falam, energia perdida, ou que você está cansado, aquilo que você entende como cansado. Às vezes você sente realmente a forma cansada do seu físico, do seu corpo, por situações, pontos que foram ligando. Andréia, eu estou cansada porque eu me posicionei com várias coisas que não é meu habitual. E ali senti o meu corpo cansado. Então é natural que você tenha essa compreensão. Mas veja que você pode estar cansado mentalmente, várias formas do que você entende dessa energia. O que é energia? Energia é vida, energia é vital, energia é realmente uma ligação, então você está ligado, né? Então, assim, se você não acredita em espiritualidade, não acredita em universo, eu não acredito em nada, Andréia, dessas coisas, é algo para você começar a observar, peraí, deixa eu entender. Deixa eu me posicionar. Eu estou aqui do acaso, eu estou aqui simplesmente com o corpo e surgi do nada. Então, nós temos que nos colocar a essas observações. Nós temos que nos colocar a isso não por conta de outra pessoa, por você. Você tem que fazer isso por você. Você tem que entender quem é você, entender da melhor forma e a sua melhor forma está tudo bem. Então, essa energia, né, drenada, o que acontece com essa energia vital que nós temos? Se você não dorme bem, naturalmente você vai sentir algo, você vai começar a realmente sentir cansada, você vai desgastar com o seu dia, não vai ser algo produtivo para você. Então, essas coisas vão se colocando. Mas o que faz tudo isso realmente acontecer, né? Nesse bloquinho de informação, nesses tijolinhos, né? Que nós estamos modelando na nossa vida. Vamos imaginar, vamos pensar aqui bloquinhos, né? Tijolos. Vamos pensar nesses bloquinhos que montam uma parede. E todos esses bloquinhos têm um nome, tem ali uma situação, tem uma coisa. E você, momento a momento, vem se posicionando com esses bloquinhos. Quando você dá importância às situações que você não está no controle, você vai realmente ter um desgaste de energia, porque você vai dar foco, atenção, tudo está em movimento, você acreditando ou não em energia, tudo está em movimento, seu coração está pulsando, os seus pensamentos vão se posicionar com várias informações e você cada vez mais vai estar se posicionando mais e mais a esse desgaste de energia.
a cada vez mais e mais com um desgaste de energia. É uma forma que você está dando a importância àquela situação. Então, qual é a situação que você vem se colocando? Você vem se posicionando a observar o quê? Como que você está no seu dia a dia? Ontem eu fiz uma live falando sobre os pensamentos, falando exatamente que se você está num momento sozinho, se você está num momento com outras pessoas, independente, porque os seus pensamentos sempre vai se posicionar a informações e de diversas. Veja bem, você pode estar estudando, você pode estar trabalhando e vem um pensamento que não tem uma conexão com o que você está fazendo. Você vai dar importância a ele, você vai dar continuidade a esse pensamento, ou você vai dizer assim, bem, não é o momento. Você vai conversar com você, não é o momento. Eu realmente tenho que me posicionar no meu agora com o propósito que eu tenho aqui. Isso é um exemplo, tá? Em relação ao pensamento que eu falei ontem. Fiz uma live mais de 1 hora falando sobre isso com alguns pontos de observação. E isso não significa que eu falei, nossa, quanta coisa. Não, eu não falei nada. Eu só coloquei semente ali. Sugestões, ideias a serem pesquisadas e observadas. Então, essa forma da gente entender sobre a energia é algo muito importante, porque é a sua vida. É a sua vida. Sabe essa forma que você entende que você está ligado? Essa forma que você está sentindo o seu coração pulsar? Que você sente naturalmente o ar entrando e saindo e funcionando a sua vida? O seu físico, situações se posicionando? É uma energia. É energia. E o que você está fazendo com a sua energia? Como que você vem se posicionando com ela? Eu coloquei aqui alguns pontos, são vários pontos, mas eu coloquei aqui só para não ficar extenso o vídeo. Veja bem, você já observou se você se irrita com facilidade? Se você se incomoda com facilidade em relação a uma pessoa, em relação a grupo de pessoas, seja o que for, uma situação, coisas, independente do que seja. Você se incomoda? Você se irrita com facilidade? Você fica realmente nervoso ou nervosa com facilidade? E por que você fica irritado ou fica nervoso em relação ao que está sendo apresentado a você? Então já é algo para você observar que é uma carga de energia enorme. Você está dando importância, você está nutrindo a situação. Então coloque como um ponto, eu sempre digo isso, eu vou repetir, pega papel, caneta, né? Se posiciona realmente com caneta e papel, algo tão simples, mas de um poder tão grande. Se você pegar papel, caneta, se posicionar com anotações, veja a importância de uma caneta. Veja a importância que tem uma caneta na tua vida. Quando você dá importância, ela te auxilia, ela te ajuda a se organizar, a fazer anotações, fazer com que você se conecte à sua lembrança. Aquilo que você estudou, aquilo que você vem se posicionando, ponto a ponto, fazer essa ligação. Então, o que você se incomoda? O que te incomoda? Te incomoda com facilidade? Você se incomoda ou se irrita ou fica nervoso com facilidade? Com o quê? É um ponto que está mostrando a você que você está ali dando energia e você cada vez mais vai sentindo fisicamente, mentalmente, essa energia sendo drenada. E se você está drenando essa energia e não sabe gerar num potencial que você se sente bem, tranquilo, com saúde, porque você é saúde. O seu estado real é saudável. O que acontece é que nós vamos nos colocando a gerar outras formas, outras conexões, nós vamos nos colocando a direcionar nossa energia com outras situações e você vai sentindo realmente o teu corpo assim. E essa forma, esse tijolinho que eu falei para vocês, vão sendo realmente uma soma, vai somatizando. E isso pode se colocar a situações até mesmo que a gente chama de doença, patologia, isso pode se conectar a você.
de uma forma física, de uma forma mental. Situações desafiadoras cada vez mais como se não tivesse saída, como uma parede, porque você está se posicionando a dar energia, e dar energia é dar vida. Então, tudo que você dá energia, você está dando vida para se concretizar na sua experiência. Então, se você olha uma situação que te incomoda, que te irrita com muita facilidade, veja que é um ponto de observação, papel e caneta. Veja o poder que tem uma caneta. E muitas vezes a gente não reconhece o poder que tem uma caneta. O poder que é uma caneta. Você dá importância à caneta e o papel que você tem? Veja, eu realmente olho para um papel e uma caneta, eu falo, nossa, é realmente uma ferramenta incrível quando você tem uma percepção sobre isso. Então, pega papel e caneta, faça as suas anotações. Um papel e uma caneta se conecta a você como um grande mestre, um grande cientista da própria vida, a se colocar anotações, observar o que está anotado, entender os pontos de ligação, e esses pontos de ligação vai se posicionando a você ter uma nova visão, uma nova compreensão, para você se organizar na sua experiência humana. Entre outras coisas que são pontos a serem observados. E a melhor pessoa a observar a sua realidade, ver aonde está esse centro de energia, aonde você está colocando essa energia, faz com que você entenda, então, se posicionar diferente. E fazer diferente é algo que você não conhece. Fazer o diferente é algo que você não conhece. Então, é desafiador? Sim, e tem que ser desafiador. Porque o desafio é porque você não conhece. Quando você não conhece algo, realmente a gente vai olhar como difícil. Mas se você conversa, lembra da live de ontem? Se você não assistiu a live de ontem, assista. Porque ali tem informações que eu falo sobre você conversar com a camada que se chama ego. E aí você tem a consciência, a forma de falar, bem, eu tenho uma outra posição, eu tenho uma escolha a ver a situação de outra forma. E quando você faz isso, você começa a gerar uma energia vital, uma energia de vida, de energia, de poder que você é para você. Então você gera essa energia cada vez mais em você, a disposição a se colocar cada vez mais, momento a momento, a aprender situações, se posicionando com essa organização, chamando de disciplina. Então, chamando de disciplina, e a disciplina é você se colocar em constância, e isso você vai gerando essa energia para essa trajetória. Então, veja que não é algo falar bonitinho ou eu chegar aqui e falar 5 dicas para vocês. Porque o que eu coloquei aqui realmente foi uma conexão que hoje eu escutei sobre isso. Eu escutei sobre esses 5 pontos e aí eu comecei a observar que é o foco, a atenção, é a energia que a pessoa se coloca. Então, quando você entende, quando você se estuda, papel, caneta, começa a estudar, você entende, bem, eu tenho a compreensão que eu estou cansada, que eu estou triste, que eu estou direcionando a minha energia para uma outra coisa, para uma outra pessoa. Isso está desgastando constantemente a minha realidade. Então, eu posso ter uma outra visão, ter uma outra posição e vai se modelando de maneiras diferentes. Então, você começa a conversar com a sua parte mental, os seus pensamentos. E isso cada vez mais e mais vai somatizando em você energia, energia de vida, para que você viva na melhor forma. E isso não é um dia. Não é um dia que você vai fazer isso e você vai... Nossa, não é um dia. É você se posicionar, entender que vai ter desafios, vai ter subidas e descidas, entender que tem que ter energia para subir,
Lembrando que a subida, você tem a energia vital para subir e ao mesmo tempo, quando chega lá no topo da montanha, você respira, comemora, agradece, mas lembrando que você tem que ter realmente a energia para a descida. A energia da descida é porque você subiu. Se você subiu, você sabe descer. Você sabe as posições aonde pisar. E quando você desce, você entende que você tem, a cada momento, se organizando a subir várias outras montanhas. E isso se chama programação humana. Então, vamos lá, outro ponto como observação. Eu coloquei esse ponto, se você se incomoda, se você se irrita com uma situação ou com outra pessoa, marca um pontinho, pega um papel, marca um pontinho, faça um círculo, escreve ali, faça suas anotações, para que você possa fazer uma ligação e estudar você. E aí, com esse segundo ponto que eu vou colocar aqui, claro que são vários pontos, aqui é só uma forma para a gente começar a observar como que está essa energia vital. Porque energia vital é aquilo que nós chamamos de lei da atração. Você tem que ter energia para atrair algo se conectado com a sua energia. Você tem que estar realmente naquela energia de vida. E qual é a energia de vida que você está para estar ao seu lado situações? O que está ao seu redor é exatamente aquilo que você realmente tem que aprender. É aquilo que você tem que se conectar. E quando você está consciente, se algo, André, mas olha, eu venho me colocando da melhor forma e essas situações é um presente para você. Você tem que entender a conversar com essa parte mental que fica questionando, que fica encontrando errados, fica buscando situações para desculpar o que as coisas não estão acontecendo. Se está acontecendo, tem algo a ser aprendido. E quando você aprende, você entende que não é ruim. Você entende que você está aprendendo com aquela situação para dar continuidade. O erro, na verdade, ele é um degrau. É a forma que você vai modelando ele. Ele é como um diamante, que ele está como um carvão e você está ali lapidando, como um degrau de diamante. E quando você entende esculpir esse diamante, esse carvão que se transforma na tua visão humana como algo brilhante, incrível, é o seu degrau. Só que não é um degrau que você tem vários e vai dar continuidade. E você vai entendendo essas conexões. Então é passo a passo. É eu, Andréia, que venho aqui falar bonitinho que é passo a passo? É só observar a nossa programação humana. E o que eu digo de programação humana são coisas da parte natural. Veja o planeta, veja a forma do dia e na noite. Alguém tem como dizer, não vai ficar dia, não vai ficar noite? Ah, eu tenho controle se vai chover? Ou se não vai chover, se está chovendo. Então, nós temos que compreender o momento que está sendo apresentado. Saber que nós estamos ligados a esse momento para aprender e não ficar reclamando. Ele é importante para nós. Então veja como que você está se posicionando com a sua energia vital de vida. Porque quando você se coloca a observar outras coisas, você está dando vida para o que você está observando. E observando, André, eu estou observando R$1 milhão, então eu vou dar vida a R$1 milhão. Mas você está sentindo de que maneira? Sentir R$1 milhão incrível e maravilhoso, você acredita realmente para você. Não para o outro. Não fala bonitinho para o outro. Você realmente acredita no seu corpo essa conexão de R$1 milhão? Exemplo dado aqui. Não é para falar bonito para o outro. Você tem que entender essa conexão com você e é só você a sentir isso. E se você está cansado, se você está em dúvida, você está colocando a sua energia vital para outras situações. Então veja que é constantemente aprender. É sempre aprender. E nós vamos aprendendo. Dar continuidade, continuar. Então um outro ponto que eu coloquei aqui, que são vários, né? Mas são coisas que eu ouvi hoje, tá?
Mas veja bem, você tem se colocado, eu já até mencionei isso daqui, mas você tem se colocado como coitado, como vítima, como eu estou certo, mas alguém fez, ou uma situação se colocou na minha vida dessa forma. Porque quando você se coloca como vítima, como coitado, você quer dizer assim, ó, eu tô certo, mas alguém muito mal, muito ruim fez isso comigo. Quando você faz isso, você é o coitado. É energia realmente que vai drenando. Vai acontecendo que você vai se sentindo cansado, que você vai se sentindo mal. E você vai dando energia exatamente para esse cenário na tua realidade. A melhor pessoa para pesquisar tudo isso não sou eu, nem outra pessoa, é você. E é algo que eu repito, papel, caneta. Então, agora observe isso. Se você está se posicionando como cansado, como coitado, de maneiras e formas diferentes do que eu estou dizendo aqui. Cada um tem que pegar essas informações aqui, saber interpretar da sua melhor forma, a sua melhor forma. Não é dizer assim, ó, o que ela falou? Entenda da sua melhor forma o que eu estou dizendo aqui. Compreenda, interprete o que eu estou dizendo aqui. Faça analogia do que eu estou dizendo aqui. Porque o que eu venho fazer aqui é colocar semente. Então, veja qual é essa semente. Como você vai se posicionar a entender essa semente. Então, como que você vem se posicionando com você? Com você. Qual é a informação que você se coloca? Ah, eu sou coitado, eu sou isso, eu sou aquilo. Com dó de você, com pena de você. Alguém vem falar para você assim, vou dar um exemplo aqui. Alguém vem falar para você assim, nossa, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou com dor no meu corpo. Aí você, porque você é o coitado, você é a vítima, você sempre é o que está mais machucado, você olha para o outro e vai dizer, nossa, minhas costas sempre doem, minhas pernas estão doendo. Você vai responder isso, você está querendo chamar a atenção de quem? Você cada vez mais está colocando foco, você está dando vida a situações exatamente para validar de dor. Só que não vai validar somente a dor física. Outras dores ao seu redor têm que ligar a você. Porque se você se conecta a ser o coitado, você é o coitado na história em todas as situações. Então, a vida que vai dar realmente as coisas ao seu redor é exatamente com as informações que você vem cada vez mais nutrindo. Então, veja esse ponto. O que eu estou passando aqui são pontos para observação. Não é uma verdade soberana. Então, pegue e pesquise. Quando você pesquisa, você vai observando as respostas. Você vai observando com a sua realidade, não com a realidade do outro. E isso já é colocar energia vital de vida para a sua trajetória. Você está realmente se nutrindo de informação. E é outro ponto que eu marquei aqui, mas já estou falando. Outro ponto que eu coloquei aqui, que foi algo que eu observei, você vem se colocando a dar atenção, energia a situações que você não tem controle. E o que você não tem controle? O que você, na sua realidade, em qualquer setor da tua vida, você não tem controle? Você não tem controle o que o outro pensa de você. Você não tem controle a forma que a pessoa vai falar com você. Você não tem esse controle. Você gostaria muito que fosse da sua forma. É natural isso, que você gostaria. Mas aquela pessoa tem uma outra visão, uma outra percepção. E quando se tem consciência, que é a live de ontem que eu falei sobre isso, quando se tem consciência, você vai entender que é a visão, a posição do outro e tá tudo bem. Eu não tenho controle do outro, como ele vai me olhar, como ele vai me escutar.
Eu não tenho esse controle. Eu tenho controle em dizer que vai hoje, não vai ter dia, não vai ter noite? Eu não tenho controle. Ah, mas está chovendo, então eu não vou sair. Você fica colocando a sua energia porque está chovendo e você está reclamando por conta da chuva, que ela se posicionou ao seu redor, no seu momento. Você vai reclamar sobre a chuva? Veja a importância que tem aquela chuva para você. Naquele momento tem uma ligação importante. Ah, mas André, está chovendo para mim e para outras pessoas. Para todo mundo está ligado naquele momento, super congruente esse universo, esse Deus, o nome que cada um quiser dar. Quando isso acontece, tem uma ligação com você. Se você está na sua casa tranquilo por conta da chuva, ótimo. Se você está trabalhando e você tem que sair e você está sem carro, tem uma informação para você. Se você está naquele ambiente, naquele local e começa a chover e você não poderia se molhar, tem algo a você. Qual é a melhor forma que você vai se posicionar com aquelas situações apresentadas? E isso parece ser algo tão pequeno que não vai somar na tua vida, mas ele vem somando com várias formas e formatos diferentes. E isso eu estou dizendo de uma chuva, naquele momento. Mas quantas vezes diferente já choveu? Quantas vezes você tropeçou e você caiu, rasgou a roupa, ou você machucou, ou seu sapato rebentou? Naquele momento que você teria um compromisso. Veja que isso é algo a ser olhado de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, quando você vai tendo essas percepções, você fala assim, do acaso é que não é. Andréia, mas o meu chefe, o meu patrão, eu tinha um compromisso, a pessoa não está mais ali. O meu funcionário, eu não cheguei a tempo na reunião. Amores, veja bem o que eu vou dizer. Tenha uma outra visão sobre isso e você vai ir compreendendo cada ponto que vai se desenhando a sua realidade. É muito bonitinho a Andréia chegar aqui e falar? Com certeza é. Mas papel, caneta, observe. Seja o detetive da tua vida, o cientista que pesquisa o seu movimento. Andréia, é cansativo, não tenho tempo. É a sua escolha, é a sua prioridade. Sempre vai ter uma situação que você vai ter que dar a importância. E você está dando importância a quê? O que você está dando importância? Porque aquilo que você está dando importância é o que você está dando vida. André, eu estou dando importância para ficar milionária. Mas veja os pontos que você está alimentando para isso. Cansada, não acredito, não vou fazer hoje, não vou estudar isso agora, eu vou para a balada, eu vou para outro compromisso. Isso não é prioridade. Prioridade é saber que eu vou pesquisar, eu vou avaliar, eu vou me colocar aqui com a energia vital de vida para esse projeto. Só porque você vai colocar um dia, essa vida vai se formar? Você está colocando exatamente o encaixe para dar formato. É como montar uma casa. Tem lá os tijolinhos, né? Os bloquinhos. E vai sendo montado. Isso é um processo de uma casa, uma analogia que eu estou fazendo aqui. A tua vida, você é a casa. Você vem modelando o formato da sua história. Então parece que é algo ilusório ficar falando isso, mas coloca realmente na prática. E não vai ser um dia que você vai fazer isso. Você vai anotar, você vai marcar, você vai realmente compreender. E isso é você que está estudando você, não é alguém que vai ler você. Então veja esses pontos. Esses pontos que eu estou colocando aqui é para ver aonde você está se colocando com a energia de vida. Porque se você está posicionando a sua energia de vida, as situações que você não tem controle, é natural que você vai sentindo desgaste e vai sentindo a ponto de parar.
Você vai sentindo a ponto de não acreditar mais. E isso pode se colocar até mesmo as situações de patologia, independente se é ansiedade ou depressão, entre outras milhares. E aí, naturalmente, que humanamente vai ser avaliado por um médico que vai dizer humanamente que você tem tal coisa. Porque tem que ter um diagnóstico humano para ser apresentado na programação humana. Mas tudo isso começou de uma forma sutil, montando cada vez mais esse tijolinho. Ah, Andréia, mas existe genética, é por isso que eu sou assim. A genética, existe ali um código, né, para o seu veículo humano. Você vem com um código genético. Mas ele só é ativado quando você dá vida a ele, quando você fica nutrindo ele. Ah, é genético. Nossa, é genético. É genético. Você vai amando que é a sua genética e vai dar vida a ele. Concluiu com sucesso. Você deu vida, você deu energia para que realmente fosse. Ah, mas eu tenho obesidade porque minha família tem. Eu tenho... seja o que for, eu tenho dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, porque minha família tem. Eu, Andréia, tirei a vesícula porque minha família todo mundo tirou. Amados, isso, eu dei a vida. Eu sou tão poderosa que eu dei vida para isso. A partir do momento que eu falo, e daí, que é minha genética, e eu posso dar vida exatamente do modelo e a forma que eu determinar. E isso é um processo que você vai ficar cansado, que você vai ter desafio, que você não vai poder ir embalada, porque você vai ter que pegar papel e caneta e pesquisar. Andréia, mas eu gosto de balada. Tudo bem, eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Mas se coloque em teste. Observa se você pegar um papel e uma caneta e realmente se colocar em repetição, a observar a sua realidade, não é a realidade do outro, a sua realidade, como você vai ter respostas em conexão, como você vai realmente alinhando cada vez mais a sua vida. E você vai dando energia de vida para situações que você está dando importância. Porque se você está dando energia para reclamar, você está drenando, você está cada vez mais cansado. Você está dando energia exatamente às situações do que você está alimentando tudo isso. Então você está alimentando essas situações, alimentando essa energia. Estão falando de você e você está lá. O que estão falando? O que falaram de mim? Amor. E daí que estão falando de você, vão falar de você sempre, 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 sempre. Saiba disso, sempre. Sempre vão falar de você. A diferença é quando você sabe disso. E podem falar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas falando. A diferença do seu poder na sua realidade é que você podem falar, porque cada um tem uma visão diferente. Eu também tenho uma visão diferente de cada um. E a minha tá certa? Não é a minha que tá certa. A minha tá certa no meu ponto de vista. Mas não é a certa soberana, é aquela. A Andréia falou, tá falado e todo mundo agora faz. Claro que não. Não é porque eu compreendo uma situação é que eu estou concordando. Mas eu não concordar com algo não significa que a Andréia não concordou, então não é. Claro que não. Nós temos que nos colocar e entender essa palavrinha original. E ser original representa responsabilidade. Responsabilidade representa liberdade. É livre. Só que existe uma baita de uma responsabilidade. Por quê? Porque você não vai mais julgar ninguém. Você sabe que não é ninguém. Você vai escolher dar energia para situações. Andréia, estão falando de você. Continua aí que eu tô no meu projeto. Tanto faz o que estão falando de mim. Isso é um exemplo. Estou falando de outras coisas que vocês podem observar em relação
qual é esse foco de energia que vocês estão dando. Na verdade, quando você dá importância a uma situação, você está dando vida a essa situação. Você está ali, ó, alimentando aquele bebê para ele crescer na sua vida. Cada vez mais. Aí quando ele já tá grande, você fala, nossa, mas como que isso aconteceu na minha vida? Como assim, como que aconteceu na sua vida? Vamos pegar um papel e uma caneta e vamos desenhar? Eu digo isso para tudo, de uma forma individual, de uma forma que se coloca com pessoas em grupo, em relação ao na nossa cidade, ao nosso bairro, tudo. Como assim, Andréia? Quando começou a pandemia, a primeira vez que alguém veio falar para mim que alguém morreu, falou assim, Andréia, a pessoa morreu. Ela era saudável, ela praticava esporte, tinha uma alimentação perfeita, ela era veterinária, cuidava tão bem dos animais. Por que ela morreu? Por que, Andréia, que ela morreu? E eu olhei, eu falei assim, tudo está perfeito conectado. Situações a serem observadas, e quem falou que morrer é ruim, né? Quem falou? É a nossa visão fechada, quadrada, influenciada por gerações e gerações. Eu estou dizendo que eles são culpados? Não. Nós somos culpados? Não também. Mas é uma influência que acontece, que a gente vai dando vida, aquilo que dá energia se transforma. Eu já falei isso algumas vezes. Se você vai observar, vamos fazer uma analogia? Se você entende o fogo, aí vocês vão ver que eu não estou falando coisa nada a ver não, hein? Fogo! O fogo, ele desconstrói e ao mesmo tempo ele tem um poder de construir. Então veja o que eu estou dizendo para vocês. Ele desconstrói, dilui e constrói. Olha na prática em uma analogia que o fogo faz. Ele dilui um alimento, algo ali derretendo, e ao mesmo tempo ele também é fogo para cozinhar, para dar forma, para deixar ali concreto, firme. Veja isso aqui a analogia. O que é analogia, né? Analogia é algo muito semelhante, então é o semelhante. Para a gente entender a nossa vida. Agora, ficar falando, vamos falar positivo. Se eu viesse aqui, veja bem aqui. Se eu viesse aqui para falar para vocês, vamos falar positivo. Não vamos pensar em negativo. A sua vida vai mudar em 21 dias, com certeza. Porque o que eu tenho a dizer para vocês é incrível. O que eu tenho a dizer para vocês é sensacional. O que eu vou falar para vocês não tem nem no Google. Pode marcar aí que não tem nem no Google. Vocês não vão encontrar nada falando do que eu vou falar. Você sabe que se eu fosse falar, eu tenho algumas coisas que não tem no Google. Mas existe um processo. E esse processo, amores, é detalhes, mas não tem no Google. São projetos que eu fui me colocando, fui me observando. Tem várias pessoas dizendo, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Oi, oi, oi. Não estou nem ouvindo. Uma única palavra vocês não iam encontrar no Google. Não tem no Google. Então veja bem uma coisa que eu estou dizendo para vocês. Estude a realidade de vocês, porque aquilo que você está dando energia, você está fazendo realmente se transformar em vida. Esse negócio de eu ficar falando aqui para vocês, se eu falasse coisas assim para vocês, e falasse, olha, 21 dias a vida de vocês muda. Eu já tive a oportunidade para fazer isso. Ah, Andréia, eu duvido que você teve essa oportunidade, você não aceitou? Você rejeitou, Andréia. Amores, eu não preciso chegar aqui, olha, eu tenho prova para esfregar na cara de vocês isso. Tanto faz o que cada um vai pensar. É natural que eu sei das situações e falei não.
Por quê? Porque existe todo um processo de retorno na nossa vida. Então não fica pensando que existe 1, 2, 3 e já. O que é mostrado na internet, né, nessa forma pública, em grupo, né, em multidão, geralmente é mostrado aquilo que o outro tem de melhor. O que vai ser mostrado a você vai ser situações que realmente são bonitas. A forma mais encantadora da Disney para que você se posicione a transformação. Ninguém vem falar, olha, vamos fazer ficar 1 ano comigo aqui, me olhando? Vamos ficar 1 ano para você ver como eu tenho desafio, como eu recebo não, como eu digo não também. Até aquele momento que a gente vai conversando com uma pessoa, você vê que tem ligação, aí vem um projeto, vem outro. Vocês estão vendo isso? Não estão vendo isso nem comigo e nem com nenhuma outra pessoa. Só que o que vocês estão vendo são, vamos lá, 21 dias, bora lá, e a vida mudou. E aí o que acontece? Decepção. Porque você vai ver que 21 dias pode ter mudado alguma situação, que você começa a realmente trabalhar isso 21 dias, acreditando que é 21 dias. Aí passou 30 dias, 40 dias, e você vê que a forma que você acreditava ser transformado já não é mais. E aí você vai ficando cansado, você não vai dar continuidade, você não vai mais se posicionar da melhor forma com os seus estudos, de uma forma teórica, mas se colocando na prática. Fazendo suas anotações como cientista, você vê que aquilo não funciona. E você acredita que nada funciona. E não é assim. Eu não estou dizendo que esses milhares, né, essas milhares de informações não existem. Todas as pessoas que se conectam a você têm algo importante a passar para você, mas lembrando, você tem que usar uma peneira, um filtro. Moldar da sua forma. E moldar da sua forma, você vai ter que ser um grande cientista. Você vai ter que ser aquele cientista que pega papel, caneta, marca e vai começando a compreender. E isso gera um processo. Isso não acontece. A lei da atração, amores, a lei da atração funciona. Esse nome bonito que a gente usa, todo mundo conhece, a lei da atração, ela funciona. Funciona, mas entenda. Tudo que está se movimentando ao seu redor não foi do nada. Não é uma pessoa que não entende nada. Eu não entendo nada. Eu li a lei da atração e agora vou atrair uma situação incrível. Amores, sou eu que estou dizendo? Pesquisa aí. Porque várias pessoas lêem vários livros e a vida delas estão totalmente modificadas. Até porque nós estamos modelando a nossa vida a cada momento, de formas diferentes. É que a pessoa tem um padrão que mudar de vida, o sucesso da vida, é o financeiro, que é o amor, né, de relacionamento com o outro, ou de saúde. São ali esses pilares que estão em evidência de vida, que é a transformação. Então, veja, se fosse lei da atração, fosse somente o dinheiro, quantas pessoas bilionárias ou milionárias se colocam ao suicídio? Por quê? Aí as pessoas vão dizer assim, nossa, mas por que se matou? Tinha tanto dinheiro, tinha tudo. Quem falou que tinha tudo? Isso não precisa nem ser suicídio que eu tô falando aqui, não. Tem outras coisas também. Pessoas que sofreram acidente, pessoas bilionárias que sofreram acidente, estão de cama, estão ali trabalhando todo um desafio para aprender com aquilo. Não é castigo, é algo a ser aprendido. Só que as pessoas focam de uma maneira que nossa, como assim? Por que aconteceu isso? Vocês não sabem o que está acontecendo nos bastidores das outras pessoas. Vocês começam a interpretar, fazer uma historinha com o padrão de conhecimento que vocês têm. Aí vocês olham, nossa, funcionou, vou fazer. E o que eu estou dizendo, não estou falando que não funciona. Todas as informações, todos os livros que vocês colocarem, né, se posicionar ao seu redor, tem informação. Todos os cursos,
tem informação, não tem algo que é ruim ou bom, ou o melhor do mundo. Naquele momento, para você é importante, mas filtra a informação. Dê energia ao seu estudo. Dê energia para você realmente colocar vida de energia, foco a pesquisar. Bem, eu observei aquelas informações, deixa eu observar pontos da minha realidade e fazer uma analogia com a situação. E isso, gente, é processo. Aí, quando acontece 1, 2, 3 e já, na visão das pessoas, elas pensam que funciona do dia para a noite. Acontece. Acontece do dia para a noite, mas existiu um processo anterior. Aconteceu um processo anterior. Vocês não estavam vendo. A pessoa sabe. A pessoa sabe. Então, nós temos que entender que existem esses pontos de observação. Mas como eu não venho aqui falar isso, né? Eu venho aqui, a Andréia fica 1 hora, fica 2 horas falando. Por quê? Porque é detalhe. Detalhe não se fala em 1 minuto. Vídeos de 1 minuto é uma sementinha, uma poeirinha, para você entender que existe uma informação sobre aquilo, aprofundar cada vez mais. Vídeo de 1 minuto, vídeo de 5 minutos, ali é uma informação para você realmente... Opa, olha o que ela falou. Papel, caneta, deixa eu anotar, deixa eu aprofundar sobre esse assunto. Entendeu que esse assunto pode realmente me ajudar a desenvolver para minha realidade. Então veja, já não é mais 1 minuto, né? E hoje, né, a nossa programação humana é 1 minuto. Por que é 1 minuto? Porque a internet ela vai estimulando a gente a entender que as coisas são rápidas. Mas o nosso físico, o nosso mental, ele não se coloca dessa maneira igual à internet. Esse é um processo que nós estamos em uma evolução? Naturalmente estamos, mas eu não vou nem entrar nesse detalhe aqui, porque é algo, né, surreal para o momento atual dizer aqui de uma forma pública. Mas veja bem, o teu corpo, a sua estrutura, a forma que você pensa, você realmente acredita que 1 minuto muda a sua vida? Então, o que essas pessoas leram tantos livros? O que essas pessoas se colocam a trabalhar momento a momento da vida delas? Pesquisa isso. Só de você pesquisar isso, já não vai ser mais 1 minuto. E vocês realmente acreditam que é 1, 2, 3 e já mudei minha vida? De formas em todos os meus pilares. Aí vem a decepção. Você deu energia a acreditar nisso. E aí não funciona, o que acontece? Eu quero ver alguém aqui falar pra mim que não é assim. Não, Andréia, você tá falando isso porque é negativo falar isso? É escassez o que você tá falando? Então a pessoa que falar isso pra mim, coloca publicamente aqui. Não vem falar comigo nos bastidores, não. Coloca aqui. E aí eu vou pegar papel e caneta, vou falando assim, ó, vamos lá? Vamos eu e você rabiscar no papel? Só da gente rabiscar já não é mais 1 minuto. Então as 5 dicas é mais profunda. Não estou dizendo que elas não funcionam. Funcionam. Todos os cursos funcionam? Funciona. Por quê? Porque é você que tem que se colocar com conhecimento do que está sendo mostrado. Terapia funciona? Funciona, mas é manual. Curso funciona? Funciona, é manual. Não faz sozinho. E isso é processo. Aí acontece no dia seguinte, nossa, Andréia, olha, aconteceu isso na minha vida. Vamos lá, foi realmente o de repente? Parece ser. Mas veja o que aconteceu anterior. Vamos observar como você foi se comportando, o que foi acontecendo? Então já não é de repente. Então veja o que você está dando vida. Veja o que você está dando à sua energia vital. Porque quando você dá energia vital a uma situação e não sabe gerar esse padrão de energia para manter essa saúde desse corpo, você vai se sentir cansado. Você tem que saber fazer isso. André, você fica cansada? Fico. Tem muitas vezes que eu não durmo. Eu não venho contar para vocês aqui. Eu venho aqui então, gente. Eu não dormi. Mas eu estou com a energia. Eu estou cansada. É o propósito que eu me coloquei. Eu dei energia naquele propósito e tá marcando ponto por ponto. Mas eu sei onde foi minha energia.
É um propósito que eu posso me posicionar cada vez mais. Eu estou falando que tem que fazer isso? Não, mas é a minha escolha fazer isso. Agora eu vou dar minha energia para ficar digitando, falando com uma pessoa que está falando, falaram de você. Vamos falar do fulano? Ele está errado. Eu não vou. Eu não chamo ninguém no WhatsApp para conversar. Raramente eu chamo alguém para conversar. E as conversas que eu tenho é exatamente com aquilo que eu trabalho. E me posicionar como manual da pessoa. É essa forma que eu uso o WhatsApp. Raramente acontece informações que eu tenho com mãe, com filhos. Quando eu não estou perto das minhas filhas, assim, quando eu tenho que passar uma informação importante no momento. Mas não existe conversinhas. Andréia, isso não é vida. Tudo bem. Observa a energia vital, o bebê que você está alimentando para crescer. E aí, alguém vai olhar para você e vai dizer, foi de repente. Foi de repente que a Andréia está a todo momento trabalhando, a todo momento estudando. É de repente tudo isso que está acontecendo. De repente. Então tem coisas que não são faladas e tá tudo bem. Eu não falo muitas coisas em relação à minha forma particular. Mas observe a sua forma particular com papel e caneta e vê as ligações. Veja o que você está dando energia. Você sabe gerar depois energia de novo? Porque quando eu me coloquei ali, eu sabia que eu estava cansada e que era importante eu gerar essa energia que o meu corpo sentisse bem. Eu conheço como o meu corpo está trabalhando, porque eu vou me observando. E aí eu entendo que naquele momento eu não posso estar conversando com outras pessoas, eu respeito esse meu momento. Que eu tenho que me alimentar naquela forma de uma forma mais leve, também entendo isso. Então é algo que você vai se conhecendo. Então quando eu falo papel e caneta, olha, é a coisa mais deliciosa que tem na minha visão. E é como sugestão que eu venho aqui falar. Não falo que é uma verdade soberana e você faz, mas é uma sugestão. Como todas as pessoas estão vindo colocar sugestão para você. Todas as outras pessoas estão colocando sugestão. E você vai filtrar e modelar da sua forma. Dar vida exatamente aquilo que você realmente acredita como verdade. Modelar suas verdades. Né? Eu falei que eu ia falar 5 pontos aqui que eu observei hoje, que foi falado, eu observei e falei, vou fazer uma live falando sobre essa energia que pode estar se posicionando em drenar para vocês observarem. Eu vim aqui para falar papel. Pega um papel, pega uma caneta, sugestão, uma ideia. Papel, caneta. Observa esses pontos, né? Eu falei o ponto em relação a como você vem se colocando. Se vocês têm essa forma de estar irritado ou nervoso com facilidade sobre situações, pessoas, marca isso. Marca para você se estudar, mapeando isso, entendendo você. E veja, depois eu falei sobre se sentir coitado, né? Sentir essa forma de coitado, de vítima, porque você está dando energia para realmente situações assim cada vez mais se colocar na sua realidade. Veja aquilo que você está dando energia, que você não tem controle. Você não tem controle no outro, o que ele pensa de você, o que ele vai falar de você. Você não tem controle. Então não dê importância para isso. Comece a dar foco, atenção a situações, prioridade para o seu desenvolvimento, o seu crescimento, do seu melhor crescimento, porque crescimento cresce tudo, tá? Cresce situações que você acha ruim também. Então a gente tem que ver o que a gente está falando. Mas o que eu estou falando de construção é uma grande construção da melhor forma a ser vivida, tá bem? E o que você vem buscando de conhecimento? Como você se coloca? O quarto ponto, tá? O que você vem se colocando ao seu conhecimento? O que seria esse conhecimento? Livros, cursos,
Como você se posiciona para conhecer algo que você não conhece? Né? Conhecer algo que não conhece. Porque o estranho... Porque às vezes... Sabe por que eu falei isso e dei risada? Porque às vezes a pessoa fala assim, André, eu quero mudar a minha vida. Tá. Aí eu falo assim, o que você tá fazendo aí para mudar a sua vida? Você quer mudar a sua vida? Ah, André, eu venho olhando de uma forma, né, tranquila, uma situação... Tá, aí eu falo pra pessoa assim, aí a pessoa vem e fala pra mim, são pessoas particular, tá? Pessoas que fazem atendimento comigo. Aí as pessoas falam assim, e como eu conheço a história delas, elas falam assim pra mim, ah, Andréia, hoje eu vou sair, hoje eu não vou estudar não, hoje eu vou sair, eu vejo importante sair, Andréia, né? Eu vejo importante eu ficar com várias pessoas. Eu escuto várias coisas. E aí eu falo assim, isso é diferente pra você? Não, isso faz parte, eu não vou deixar de fazer isso. Tá tudo bem, eu não tenho que escolher nada pra você. Se pra você tá bom assim, tudo bem. Se essa é a sua batata, será batata sempre pra você. Mas você está com a batata, plantando essa batata aí, querendo tomate. Como assim? Você tem que entender que o diferente é fazer diferente. Aquilo que é estranho para você hoje, o que é estranho, difícil para você hoje é porque você não se colocou a aprender. Então essas coisas são coisas que para você já é fácil e normal. E aí a pessoa acredita que isso ela não tem que mudar. Não tem que mudar, não é eu que tenho que falar, olha, você tem que mudar isso que sua vida vai mudar. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Com o ponto de vista da minha realidade, com o que eu venho me posicionando há mais de 5 anos, né? Quando eu fui me colocar a observar, a mudar a minha vida, foi lá no final de 2015. E essa forma de mudar de vida que eu me coloquei foi eliminar 50 quilos em 8 meses. Mas eu coloquei no papel que eu quero eliminar 50 quilos em 8 meses? Não. Eu não coloquei no papel, mas da minha melhor forma, porque eu não tinha tanto conhecimento em relação como eu venho me posicionando hoje a conhecer, da minha forma, eu já tinha uma compreensão que realmente a parte mental tinha toda uma conexão a modelar a minha realidade. Não era essa forma que eu pensava, mas muito semelhante. Então, desde criança, eu já sabia fazer visualização. Eu sempre fui uma pessoa, assim, maravilhosa na minha percepção, porque eu não sei como que é a visualização de cada um. Na minha visão, o que eu estou vendo aqui é a mesma forma que eu consigo fazer na minha visualização com os olhos fechados. E até hoje com os olhos abertos. Então, se eu focar a minha atenção em um ponto, eu não vou ver o que está na minha frente. Eu vou estar visualizando. Eu entendia que visualização realmente tinha uma energia de conexão. Não sabia como funcionava, mas desde criança eu sabia isso. Em 2015, quando eu terminei o meu casamento, que eu entendi que era o momento de eu terminar, e é ponto, e aí eu dei um ponto, e aí eu me coloquei então com o meu processo, que aquilo me fazia mal, com a minha saúde, do meu físico. Eu não pensei, eu quero emagrecer para o outro ver. Eu quero emagrecer para que eu possa um dia ficar com alguém. Eu quero emagrecer por conta... Nunca pensei em outra pessoa. Se veio o meu pensamento, foi inconsciente. Mas na minha forma consciente, a minha decisão foi a minha saúde. Porque tudo já estava doendo. Eu pesava 120 quilos. Eu eliminei 80 quilos em 8 meses. 50 quilos em 8 meses. Então, veja bem, eu pesava 120 quilos. Eu eliminei 80, aliás, vamos mudar aqui, 50 quilos em 8 meses. Eu mudando os números aqui. Então, foi 50 quilos em 8 meses. Com visualização. Andréia, só visualização e continuou comendo? É óbvio que não. Mas não foi algo que alguém pediu para mim não comer. As minhas visualizações eram detalhadas. E como era detalhada na minha visualização, nesse processo aqui que nós temos como realidade,
eu não sentia mais a conexão de vontade em me posicionar da forma que eu comia. Então eu olhava aquele alimento, era realmente uma outra maneira. Por quê? Porque lá na minha visualização eu olhava de outra maneira. E aí nessa realidade eu também olhava. E aí é naturalmente que nessa nossa realidade eu me alimentava diferente. E isso foi um processo super tranquilo. Para mim foi tranquilo, porque eu já compreendia sobre visualização, certo? Foi tranquilo porque eu não fiz nada de vamos fazer uma bariátrica, vamos tomar remédio, vamos fazer tudo isso. Não fiz nada disso. Nem exercício eu fiz. Porque quando eu me coloquei a fazer caminhada, eu já tinha eliminado 50 quilos, eu me coloquei na caminhada para trabalhar a minha parte emocional. Era a parte que eu tinha em ligação a relacionamento, em olhar o meu relacionamento de outra forma, relacionamento com pessoas, a visão que eu tinha de pessoas, no modo geral da coisa, não é relacionamento só amoroso, na forma geral. Então eu fui trabalhar isso e compreender o que era essa tal gratidão, que todo mundo falava, né, que gratidão muda a vida, e eu falei, bem, eu tenho que entender na prática o que é isso. Eu já falei sobre isso aqui. Então eu fui buscar saber aquilo que era desconhecido para mim. E veja bem, eu falei lá de 2015, né? Falei do corpo, depois trabalhar a parte emocional. Eu não falei em nenhum momento ainda aqui para vocês de financeiro. É o meu processo? É o meu processo. Tem gente que vai no financeiro direto? Vai. Mas o meu processo foi esse. Então é natural que existem pilares a serem observados e um pilar vai ligando ao outro. Quando, né, isso foi em 2016, ali no começo de 2016, essa mudança do meu físico. Só que eu ainda estava num processo, eu não tinha conhecimento das coisas que hoje eu tenho. E aí em 2017 é que eu me coloquei realmente a observar mais situações, sabendo a ligação que eu teria que me posicionar a estudar. E estudando essas informações. E não estava compreendendo, eu estava estudando, mas não desistia. Eu sei para onde eu vou. Eu sei a direção. Porque sou eu que monto o meu caminho. Não tem um caminho prontinho para você. Tem o caminho que todo mundo pisou. Você quer o caminho que todo mundo pisou? Tá tudo certo. Mas eu estou entendendo a compreensão do meu caminho. Da melhor forma do meu caminho. Sem pisar em ninguém, sem pisotear em ninguém. Mesmo que a pessoa sinta que isso aconteceu, mas não é a minha intenção. E aí eu não posso fazer nada o que o outro, eu não tenho controle o que o outro pensa de mim. Ele pensa. Ele não sabe da minha realidade, da minha programação, do meu dia a dia, meu momento a momento e o que está aqui. Então eu me coloquei ao estranho, a fazer diferente. Isso é processo. Foi 5 dicas? Não dá nem pra gente. Ó, eu aqui, falando numa live pública pra vocês, não dá pra me falar. Então, 5 dicas. Pá, faça aí e muda a tua vida. Só vai mudar se você pegar as 5 dicas e aprofundar nelas. E o que eu tô fazendo aqui é isso. Raso ainda. Não tô nem aprofundando. Raso. Só pra vocês entenderem que as coisas funcionam sim. Acontece aquilo que parece ser de repente, mas esse de repente teve um processo que você não viu. Então veja o que você está fazendo para se posicionar à mudança, a conhecer o diferente. Como é o seu estudo teórico na prática? O que você vem fazendo de diferente para você? Porque se você não faz nada diferente, é natural que a sua energia está alimentando algo que você está se colocando a cada momento. Se você alimenta igual, é igual o que você vai ter. Se você começa a entender a fazer algo diferente, ela vai alimentar algo diferente. E esse diferente pode ser algo da forma negativa que você pensa ou da positiva. Eu não preciso nem falar por que eu falei isso, né? Porque negativo para mim, eu não tenho visão de negativo como ruim. Né? Eu sei que pode ser uma coisa como assim, não. Daí a gente vai entrar em outra conversa para falar sobre isso.
E depois tem um outro ponto que eu coloquei aqui, que é o 5º ponto, que como que você vem lidando com críticas, né? Quando alguém vem criticar você. Como que você lida quando alguém vem julgar você? Alguém que eu digo é uma pessoa, um grupo de pessoas, ou no seu trabalho, ou na sua casa, qualquer historinha aí. Como você lida com isso? Por que eu falei esses 5 pontos? Como um ponto de observação. Se você está ligado a essas situações, são é a sua energia que está alimentando tudo isso. Como que está esse movimento dessas informações com você? Ah, André, alguém pode me criticar e eu não tô nem aí. Verdade? A verdade não é verdade para você responder para mim. A verdade você tem que responder para você. Porque falar bonito, todo mundo, né? A grande maioria já vem aprendendo a falar bonitinho. Não ligo, imagina, sou super grata. Como é fácil falar isso, né? Aí você vai ver a pessoa não tem nada de gratidão. É a mesma coisa, vamos lá, vou dar outro ponto. É a mesma coisa de várias pessoas se colocarem. Não, realmente as coisas têm que mudar, a gente tem que ajudar uma pessoa, ajudar a outra, tem que ter essa forma de cooperação. Isso é bonito para falar para que o outro escuta. Mas aí a hora que você vai cutucar, eu já fiz isso, a hora que você vai cutucar a pessoa para realmente colocar na prática o que ela está falando, pregando para todo mundo, quando você vai mexer com ela para pôr na prática com a pessoa não vou, não. Como não? Você não está falando que é para todo mundo ajudar? Todo mundo é você também. Porque todo mundo é todo mundo. Então falar, vamos ajudar, vamos fazer isso, é fácil, mas você vem se posicionando com aquilo que você fala? Então a gente tem que ver esses pontos assim. Como que você lida com situações de crítica? Quando alguém vem falar alguma coisa para você. Quando alguém vem falar assim, ó, você tá errado. Você tá fazendo tudo errado. Isso que você tá fazendo não vai dar certo. Como você está lidando com isso? Se você tá dando importância para isso e não tá dando importância para outras pessoas que estão ali realmente sorrindo com você, agradecendo você, e você está dando importância para quem está criticando, veja a energia vital de vida poderosa que você está dando para essa pessoa. E vai se modelando a tua vida. E você não está vendo, você não enxerga quem está ali aplaudindo você. Você realmente responde essas pessoas? Você começa a entrar numa discussão com aquela pessoa que está te criticando, que está te julgando, mas você agradece aquela que te elogiou? Não, a grande maioria vai lá dar um curtidinha e vai lá reclamar com a outra. Fica aquele meia hora conversando. E isso é bonito falar. Aí a gente vai observar outros pontos, amados. É só vocês entrar no Facebook ou entrar no Instagram que vocês vão ver o que é mostrado de uma forma tão bonita, uma oratória linda. E nós devemos nos colocar realmente com essas informações. Mas pegar essas informações e pôr na prática. Porque se eu me posiciono, eu vou dar um exemplo aqui, eu posso dar esse exemplo. Eu posso dar. Por que eu posso dar? Porque eu vivencio isso. Eu não como carne. A minha decisão de não comer carne, eu não como carne nenhuma. Mas se eu decidir, depois de desligar isso daqui, comer carne, eu como. Se eu decidir comer carne, eu vou comer. Mas foi a minha decisão não comer carne. Tem a ver comigo. Tem situações comigo. A minha programação, as minhas verdades em relação a isso. E não é porque as minhas verdades é a verdade do outro. Eu estou dizendo que o outro não tem que comer carne?
Isso eu posso falar, porque eu não como, mas eu faço. Nossa, Andréia, então você não é coerente. Coerente com o quê? Eu sou coerente comigo. Em nenhum momento eu tô falando que eu não como carne pelas situações que as pessoas se colocam a falar porque não comem. Eu poderia falar de outras coisas que elas comem, que aí se for pesquisado, porque daí a pessoa não conhece, né? Mas se você for pesquisar bem, energia de vida tá em tudo. Então ninguém come mais aqui. Programação humana ninguém come. A gente tem que compreender quem come. A gente tem que entender que a nossa compreensão não significa que nós estamos certos que a gente não come. Você come alface. Você come beterraba. Você come cenoura. Estuda sobre a cenoura, a beterraba e o alface. Exemplo. Estuda. Vai ao estranho para você entender do que eu estou dizendo. Porque daí aqui é entrar, né, em outro assunto. Mas veja bem, a gente tem que ver esses pontos. Por quê? Porque aí a pessoa... É fácil a gente observar algumas coisas. É uma forma inconsciente. Eu não estou dizendo que a pessoa está consciente questionando, tá? Mas por que eu vou levantar uma bandeira, alimentar aquela bandeira, sendo que eu estou fazendo de uma forma analógica, diferente com o outro? Eu vou maltratar um ser humano? Eu estou fazendo a mesma coisa que quem maltrata um animal. Se eu tenho uma visão de crueldade daquele ser humano, né, de uma pessoa humana, maltratá-la porque ela come carne, porque ela se colocou daquela forma, ou com aquela ideia que ela tem, qualquer historinha. Aqui eu dei da carne porque eu não como. Mas assim, quando eu dou aquela ideia, fico alimentando aquilo, eu tô fazendo igual. Veja como é igual as duas pessoas que estão ali. Eu não levanto bandeira de nada. Ah, vamos levantar bandeira. Quem levanta, não estou dizendo que está certo, que está errado, porque eu não sou a verdade soberana. Tá tudo bem, quem quer levantar bandeira. Mas é só avaliar. Se você está levantando uma bandeira para defender algo, você está fazendo muito semelhante ao outro. Olha os detalhes. Não é a defesa da energia vital, da vida, que é vida? Então, existe toda uma forma da gente aprofundar cada vez mais uma visão mais ampla sobre tudo. Eu não estou defendendo nem que sim, nem que não. Quando alguém me pergunta assim, ah, você é vegetariana? Eu falo, eu não como carne. Eu não dou título. Eu não dou título, porque aí a pessoa fala assim, mas então você é vegetariana? Eu falei, não, eu não como carne. É o certo isso? É o meu certo. O meu certo. Porque a forma que eu deixei de comer carne tem a ver comigo. Tem uma situação comigo. E eu não vou olhar para o outro que ele está errado, comer ou não comer. Porque não é verdade soberana de ninguém. Então, cada um vai se colocando dessa forma e vê a energia que está sendo alimentada. André, você tem raiva sobre... Não tenho. Para mim, normal. Só que se eu falar isso, é natural que as pessoas vão sentir raiva de mim. Ah, mas como assim? Nada a ver o que você está falando. Você não come carne e tá aí. Não tem... É outra relação. Quando você começa a levantar a bandeira, lembra que você fica em evidência. E quando você fica em evidência, se tiver algumas pessoas que estão observando você, pode ali depois, né? Porque a gente se colocou. Vai falar alguma coisa que você não está vendo em você, aí vai cutucar você. Aí vai doer. E se doeu, tem algo muito ligado à pessoa. Se doer algo em mim, tem a ver comigo. Então, como que você lida com as críticas? Como que você lida com alguém quando alguém vai cutucar você?
vai julgar você. Você observa aquilo? Porque se alguém fizer isso, eu vou observar, vou falar assim, nossa, aquela pessoa falou isso de mim, ela pensa isso de mim? Para mim, eu não levo como negativo. Eu vejo como algo a ser aprendido a forma que eu vou me posicionar com essa pessoa. E ao saber me posicionar com essa pessoa, eu vou sabendo me posicionar com outras situações. E isso vai me elevando uma visão mais ampla para resolver situações de forma que nós entendemos como grande. E aí um grito, uma discussão, você nem enxerga. Você não enxerga, porque daí vira desse tamanho. E isso cada vez mais nós vamos aprendendo. Então veja que o que eu estou falando tudo aqui para vocês, sabe de onde que eu tirei isso? Esses 5 pontos, claro que não foi dessa forma, porque estava exatamente como 5 dicas, tá? E eu modifiquei a forma, estava dizendo o que você teria que fazer. Nem estava falando de energia, mas eu observei que aquilo tinha muito em conexão à energia, aquilo que você está dando energia. Então eu olhei e falei assim, eu vou falar sobre isso com eles. Aí eu marquei, falei, eu vou falar sobre isso com eles. Pra gente observar que 5 dicas, eu falei, essas 5 dicas aqui, ó, foi menos de 30 segundos que eu vi essas 5 dicas. Pra você se colocar, né, realmente com essa forma, como que você se posiciona. Ali a informação tá assim, veja mesmo se você está nessa posição, se você não está, algo assim, semelhante a isso. Aí eu observei e falei assim, eu vou falar sobre isso. Eu quero ver quanto tempo que eu falo sobre isso. E eu não fiquei enchendo linguiça, como as pessoas falam, não. Porque encher linguiça é observar os detalhes, tá? Aquilo que você pensa que é enrolação é porque você está sem paciência. Já é algo para você observar como um grande detalhe a ser trabalhado. Então, amores, assim, existe sugestões, técnicas, existe dicas, existe cursos, existe toda uma forma que está disponível para que a gente acesse, procure, busque como uma base de informação, como um manual. Existe tudo isso como um manual na nossa vida. E nós estamos projetando cada vez mais se conectar a essa forma de manual. Mas filtrar as informações. Filtre as informações. Pesquise sobre você. Observe na prática aquelas dicas. Não veja as dicas e acreditando que depois de 1 ano sua vida mudou em todos os pilares. Quando você sentir isso, quando você realmente pensar nisso, veja, então minha vida vai mudar em 1 ano. Vai lá e estuda aquela pessoa que você pensa que foi 1 ano. Vai lá e estuda essa pessoa que você pensou que ela mudou em 1 ano. Se você olha uma pessoa, nossa, olha que incrível, olha, ela superou a vida dela, porque daí a pessoa conta, olha, eu superei minha vida era realmente assim, né? Vai chegar um momento que eu vou contar umas coisas pra vocês, mas só que eu não vou fazer isso, tá? Eu vou falar assim, então, amores, vocês já sabem que eu sempre falo pra vocês que existe um processo, então essas coisas não acontecem de repente, não. Tem toda uma historinha pra gente aprender. Mas veja, aí quando você sentir, tá? Não, minha vida vai mudar em 30 dias, em 3 meses, em 1 ano. Não fica pensando no tempo, no calendário, no relógio. Dê continuidade, se organize, se coloque com disciplina. Por quê? Porque você sempre vai ter que continuar aprendendo. A sua vida inteira. Não é quando fazer 5 anos. Aí tem outras pessoas que falam assim, depois de 5 anos sua vida muda. Realmente, porque é um padrão vibracional, humanamente dizendo, que são 5 anos que você se coloca, né? 5 voltas da Terra em torno do Sol, daquilo que nós temos como base de informação de estudo, né? De compreensão como acontece essa forma desse processo do nosso calendário. Então, você entende humanamente que existe 365 dias e aproximadamente 6 horas. Todos esse processo vai acontecendo e situações vão sendo movimentadas que se colocam no seu dia a dia. Então, se você se coloca 5 anos, é natural que vai se conectar situações. Mas isso não é uma regra.
Não é uma regra. A possibilidade de mudanças é, mas se nesses 5 anos você ficar pensando assim, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ai, tá chegando, mudei minha vida. O que você fez 365 dias e aproximadamente 6 horas durante esse período que nós chamamos de ano? Aí você marca lá, mudança de vida. Comecei no ano de 2015. Nossa, 2020 mudou minha vida, amores. Mas o que você se colocou em ação, na prática, em movimento com isso, né? Então, é claro que 1 mais 1, humanamente, para todos nós temos uma visão de 2. Mas não é uma regra dizer que você vai mudar sua vida em 5 anos. E lembra, essa mudança de 5 anos é uma percepção que você vai avaliar. Nossa, realmente foi 5 anos, 4 anos, 6 anos. Nossa, mas você não vai parar. Porque é dar continuidade, porque existem subidas e descidas. Mas geralmente a pessoa que pensa que, falta 3 anos, falta 2 anos, amores, é natural que você ainda não entendeu, né? Que não é para ficar ligado no tempo. O tempo existe para a gente se organizar, para a gente realmente se posicionar na forma humana, mas não é para a gente ficar ali. Olha, tá marcado, minha vida vai mudar, 7 horas da manhã, em 2021, 1º de janeiro. A sua vida, ela já está se movimentando e mudando a todo momento que o seu coração está pulsando. Sabe essa batida do coração? Tum, tum, tum. É um padrão de energia que está dando força, vida para situações que você acredita como verdade. E as situações que você acredita como verdade, muitas vezes, você não está nem pensando, você não está consciente. As informações estão acontecendo. Você está consciente a importância de ter uma caneta para anotar? Veja que eu estou falando de uma caneta. Aqui ao meu redor tem outras coisas fora a caneta. Eu estou sentada numa cadeira. Só que o meu foco agora eu falei da caneta. Eu não estou dando foco na cadeira. O meu foco é na caneta. Meu foco é na caneta. Eu estou sentada na cadeira. É importante a caneta e essa cadeira para mim. Esses detalhes. Andréa, não dá. Tudo bem, não dá. Você vai virar na esquina e é contramão, você vai levar multa. E aí? Não, eu não sabia. Problema teu. Você não é o responsável? Você não está preparado? André, eu sou responsável da minha vida, eu estou preparado. É bonitinho falar, né? Na prática é bem diferente. E eu falo isso para cutucar, para colocar semente para vocês. Pesquisa. Pesquisa o que eu estou falando, porque eu tô super tranquila aqui em saber o que eu estou falando para vocês. Porque eu me coloquei na prática a fazer tudo isso que eu venho falando. Tudo isso que eu venho falando. Independente quem vem aqui falar comigo, se eu sentir que eu tenho que responder, eu vou responder. Se eu não sentir, eu nem respondo. Mas geralmente eu respondo, tá? Geralmente eu respondo. Eu acredito que bloquear, eu bloqueei uma única pessoa, até então. As pessoas pensam que ser grato, ter a compreensão, né, de uma forma de expansão, é a pessoa falar, concordo com você, concordo com você, concordo com você. Não é assim. Compreensão não é concordar. Tem muita coisa que eu não gosto, mas eu compreendo a situação. O que eu não gosto? Gostar tem a ver com gosto. E eu escolho não gostar daquela situação, não fazer aquela situação, ou não comer aquilo. Mas eu compreendo a importância que tem para tudo que está em movimento. Não vou maltratar uma situação só porque eu não gosto. É eu que não gosto. Então veja como tem detalhe. As pessoas confundem muito essa história. Espiritualidade, nós temos que falar amém. Tudo que alguém falar tá tudo bem. Não é isso que é gratidão. É por isso que eu falei para vocês. Quando eu fui entender o que era gratidão,
Eu fiquei fazendo caminhadas para entender o que era gratidão. Eu tinha que entender na prática esse negócio de gratidão. Então, ficar falando bonito, a grande maioria sabe. E eu vou dar uma sugestão que não tem nem como vocês falar que não tem como ver isso. Quantos grupos tem aqui no Facebook de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal, de hipnose, nessas linhas de conhecimento? Quantos? Não tenho. Eu estou em alguns. Veja bem. Vai lá, abre. Quantas pessoas estão lá, né? 20 mil, 30 mil, 1 milhão de pessoas. Vai lá. Vai olhando. Veja o que as pessoas estão falando. Depois clica na pessoa e vai ver o que ela posta. Vai lá também e vê o que ela posta. Não é para você ir lá falar com ela. É só para você estudar. Que não é só ficar falando bonitinho gratidão. Você tem que ser alinhado a entender esse padrão de energia. Porque falar bonitinho, todo mundo vem aprendendo. Então, isso que eu estou dizendo é algo... Nossa, tá falando da onde isso? Amores, eu de verdade, eu vou pegar ali vários grupos, vou falar assim, ó, vou riscar o nome, né? Porque eu não vou colocar aqui o nome dos grupos. Ó, quantos grupos tem? Quantas pessoas tem? Entra lá, veja. Não é eu que estou falando, é só você estudar. Então, falar é fácil. Colocar na prática que realmente é o desafio. Então, as coisas não funcionam 1, 2, 3 e já. Tá aí o segredo. Não funciona 1, 2, 3 e já. Aquilo que você vê 1, 2, 3 e já, teve todo um processo anterior que a sua visão humana não viu. Mas tudo já estava de uma forma sutil acontecendo. Aqui nesse momento, eu aqui e vocês aí, nessa conexão que nós estamos, está movimentando várias coisas. Só que nós não estamos vendo. E nós não vamos nem ter a ideia que foi esse momento que as coisas, tudo está em movimento, que eu não estou vendo, que é uma energia sutil. Está acontecendo, eu não estou vendo. Vai chegar um formato. Em situações diversas, na minha experiência, na de vocês. E aí parece que foi de repente. Então existe esse alinhamento. Então nós estamos aprendendo, né, a dar continuidade, a entender que existe algo ao meu redor, eu entendendo esse padrão de pulsar o meu coração momento a momento, então eu estou me alinhando com situações. Então, 5 dicas é importante na nossa vida? É. Mas aprofunda mais. Eu falei de 5 dicas aqui para vocês que eu observei hoje, que essas dicas nem é minha, eu vi ali na internet. Eu adoro ver isso. Eu vou ali na internet e falo assim, qual é o assunto que eu vou falar? E daí eu vejo na internet, opa, vou falar sobre isso. Eu vejo ali 5 dicas, eu falo, não, essas 5 dicas eu vou ter que dar uma aprofundada. E essa minha aprofundada é rasa ainda, porque vocês têm que aprofundar mais. Por quê? Aprofundar mais nesse conhecimento e observando na prática de vocês, no dia a dia de vocês. Porque não é um protocolo, não é um padrão para todo mundo uma situação. Todos nós temos uma diferença para que a gente aprenda com o diferente, para que encaixe no quebra-cabeça. As peças não são iguais, mas elas têm um encaixe. Então, existe a diferença. Então, não existe uma receita do bolo que todo bolo vai ficar igual. Tá bom? Então, vamos observar, vamos entender que 5 dicas é se aprofundar essas 5 dicas e colocar em prática. E ser um grande observador, ser um grande cientista, anotar, pesquisar, se movimentar e fazer acontecer. E até quando? Continua, continua, continua. Até quando não existe. É continua. Tá bom? Beijo no coração e que realmente esse coraçãozinho aí de vocês cada vez mais e mais vai pulsando, vai sintonizando a entender mais sobre essa energia, sobre essa vitalidade, o que você está nutrindo a dar vida para a sua experiência humana. Beijo!